Olá, eu sou Ricardo Barbosa. Sou Juliana Guiducci. Hoje vamos apresentar nosso projeto de iniciação científica, saúde mental e coping em usuários da rede de atenção psicossocial na era pós-Covid. A nossa orientadora foi a Laisa Marco Andreoli Satz e a colaboradora Sara Ribeiro Carvalho. Bom, nossa apresentação está dividida em introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. E na introdução a gente tem que a pandemia de Covid-19 foi considerada uma grande emergência de saúde pública, trazendo preocupações quanto às consequências negativas para a saúde mental. E alguns estudos voltados para as populações mais vulneráveis, como é o caso de pessoas com transtornos mentais graves, TMG, e transtornos por uso de substância, TUS, demonstraram efeitos negativos maiores nessas populações. E para lidar com esse estresse gerado pela pandemia, a utilização de estratégias de coping pode ter sido uma alternativa. Sendo um conceito central na teoria cognitiva, o coping se refere aos esforços cognitivos e comportamentais utilizados diante de situações consideradas estressoras. Bom, então como objetivo, o objetivo do nosso estudo foram dois. Estimar a prevalência de sintomas psicológicos, a depressão, a ansiedade e o transtorno do estresse pós-traumático em pessoas com TMG e TUS em tratamento no período pós-pandemia e também analisar a relação entre esses sintomas e a utilização de estratégias de coping específicas. Como metodologia, fizemos um estudo transversal, descritivo e correlacional nos 3 CAPSes e em um centro de convivência do município de Juiz de Fora. A pesquisa foi conduzida na forma de entrevista e também na triagem aplicamos o mini exame do estado mental com o objetivo de verificar algum prejuízo no desempenho cognitivo que deixaria inapto o participante a responder à pesquisa. E os participantes foram 99 indivíduos com esses 2 diagnósticos, maiores de 18 anos e que estavam inseridos nas atividades de atenção diária nos serviços no período anterior à pandemia. Os instrumentos. As variáveis sociodemográficas e clínicas foram avaliadas por um questionário estruturado, já os sintomas de depressão e ansiedade foram avaliados pela escala hospitalar de ansiedade e depressão, e o sintoma TEPT foi avaliado pela escala de rastreio de sintomas de estresse pós-traumático, e o coping, por sua vez, foi avaliado pelo inventário de estratégia de enfrentamento de Folkman e Lazarus. Na análise de dados, estatísticas descritivas foram utilizadas para apresentar características sociodemográficas e clínicas, prevalência de sintomas de depressão, ansiedade e TEPT e utilização de estratégias de coping. Para comparar os sintomas e os dados clínicos entre as duas condições diagnósticas, utilizou-se o teste Q-quadrado de Pearson, para amostras, no caso, não pareadas. Para investigar a associação entre a escala de estratégias de coping e as escalas de sintomas psicológicos, realizamos uma análise de regressão logística. Nos resultados, nós vimos que entre os pacientes com TMG, a prevalência de sintomas de depressão foi de 63,5%, ansiedade 68,9% e TEPS 71,6%. Já para os participantes com TUS, a prevalência desses sintomas foi, respectivamente, de 72%, 80% e 71,6%. Os participantes com TMG apresentaram maiores sintomas de depressão, ansiedade e risco de TEPT quando comparados aos com TUS. Os participantes com TMG obtiveram maiores médias na estratégia de reavaliação positiva, no caso, falando de estratégias de coping, seguida da resolução de problemas. Já os participantes com TUS obtiveram maiores médias nas estratégias tanto de reavaliação positiva como de fuga, esquiva e suporte social. A aceitação de responsabilidade foi, então, a menor média entre os 2 diagnósticos. Como resultados, nós vimos que a estratégia de fuga e esquiva apresentou uma associação estatisticamente significativa com a ansiedade e o risco de TEPT, indicando que essa estratégia está associada a um aumento no risco desses sintomas. Estratégias como confronto, afastamento e fuga e esquiva tenderam a aumentar o risco de sintomas de depressão, enquanto estratégias de suporte social, aceitação de responsabilidades e resolução de problemas tenderam a ser protetoras dos sintomas de depressão. No caso da ansiedade, as estratégias de confronto, afastamento, autocontrole e reavaliação positiva tenderam a aumentar o risco desses sintomas. Já as demais estratégias pareceram funcionar como protetoras. Os dados sobre TEPT sugerem que apenas a reavaliação positiva poderia tender a aumentar o risco dos sintomas, mas afastamento, suporte social, aceitação de responsabilidades e resolução de problemas funcionam como redutores de risco. Por fim, temos então como conclusão que os indivíduos com TMG e TUS apresentaram altas taxas de sintomas psicológicos no pós-pandemia, estando a utilização da estratégia de coping de fuga e esquiva associada a maiores chances de quadro de ansiedade e TEPT. Portanto, vemos que o tratamento de habilidade de enfrentamento pode ser uma ferramenta fundamental nas intervenções psicossociais voltadas a essas populações. É isso, muito obrigada. Obrigado.